Amigo da gente, parceiro, Amém, glória a trabalho, Deus. está aqui também. Amém. Teu irmão também está nos visitando. Glória a Deus. É um parente próximo? Irmão da irmã Sônia. Amém, Sejam glória a Deus. bem-vindos, fiquem à vontade, a casa do Pai é de nós todos. Amém? Hoje quero estar trazendo uma palavra. Amém, glória a Deus. Palavras que sobre um dos maiores discípulos de Jesus, Amém, que é Pedro. amém, glória a Deus. Quero estar trazendo uma palavra sobre ele, que ele vem nos ensinar, que na nossa vida, no nosso dia a dia, acontece muito na nossa vida. Pessoas como, por exemplo, que eu já vivenciei isso, né? Você chamar a pessoa para vir para a igreja, aí a pessoa fala assim: não, mas eu não estou preparado para ir. Eu faço isso de errado, eu faço aquilo de errado. Mas a hora que Deus mudar, eu vou. Né? Eu já ouvi muito disso. Dentro da minha casa mesmo. Até meus filhos chegam e falam: pai, do jeito que eu estou, eu não vou na igreja. Eu não me acho digno de ir na igreja. Mas não é assim, né? Nós sabemos que a palavra de Deus fala: vinde como está. Amém. Mas ela fala para não permanecer como está, né? Então eu quero estar lendo com os irmãos, lá em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Pode ficar sentado mesmo, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezarete, e viu estar dois barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou pecador. Amém. Sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Amém? Aqui nós vemos, no nosso dia a dia, acontece muito isso. A gente sai para trabalhar, nós trabalhamos o dia inteiro. Você vê pessoas trabalhando o dia inteiro, ficam cansados, exaustos, com problemas familiares, problemas na saúde, problemas financeiros, e aquilo nos desgasta, aquilo nos sufoca no dia a dia nosso. E muitas vezes a gente não tem força para estar vindo para a igreja, para estar fazendo a obra, para estar buscando, levando a palavra, buscando almas lá fora e trazendo para dentro.
da igreja, para estar servindo a Cristo, para estar, quando a gente traz para dentro da igreja, para a gente estar cuidando da pessoa, para ele vir se transformando e aprendendo para poder levar a palavra de Deus. Quando Jesus entra no barco de Pedro, quando ele entra no barco de Pedro, Pedro já estava cansado, ele passou a noite pescando. E tinha virado a noite. Ele, André, seu irmão, Tiago e João, que eram os outros 2 barcos. Estavam no outro barco. Tinha virado a noite e nada pescaram. E a nossa vida é assim. A gente vive o dia na correria. E chega no final do dia, a gente planejou de fazer 10 coisas, mas não conseguiu fazer uma. A gente talvez tinha 3 contas para pagar, ela não conseguia arrumar dinheiro para pagar uma. E aquilo nos sufoca de uma tal maneira, não dá um desânimo tão grande, que eu costumo dizer assim, dá vontade de chutar o pau da barraca e sair. Né? Porque tão desgastante que era a nossa vida. E Pedro estava daquela maneira, ele estava cansado, porque ele vivia da pesca. Ele não ia pescar para o hobby, ele pescava para sobreviver daquilo. Mas quando Jesus entra no barco e manda ele se afastar da praia, e mais para dentro, para Jesus trazer a palavra, ensinar aquele povo que estava ali, ele não questionou. Ele simplesmente fez o que Jesus mandou. Ele foi, afastou-se. E Jesus pregando, e ele estava ali aprendendo com Jesus. Até aquele momento ele não estava seguindo a Cristo ainda. Ele não estava. Mas quando Jesus acaba de pregar, que Jesus não ia, eu creio que Jesus não ia pregar que nem nós, meia hora, 40 minutos. Jesus pregava horas. Tanto que pelo ensinamento que tem na Bíblia aqui, o sermão durava horas. Agora imagina para quem passou a noite em claro, pescando, e nada conseguir para a sua sobrevivência. Mas quando Jesus para de pregar, Jesus fala para ele, ia no mar alto para pescar. Pedro, ele questiona, mas nós passamos a noite toda tentando pescar, não tem peixe, não conseguimos pegar nada. Mas só que Pedro confia em Cristo, que mesmo ele não sendo seguidor de Cristo ainda, ele não era seu discípulo, mas ele fala, sobre a tua palavra eu irei. Glória a Deus. Mesmo ele não sendo um convertido de Cristo, mesmo ele não sendo seu seguidor ainda, ele não ter aceitado a Cristo, mas ele obedeceu, ele ouviu a palavra de Deus. Amém. Ele ouviu e acreditou. Glória a Deus. E foi para o alto mar e pescou tantos peixes, pela sua obediência, pela sua fé de acreditar naquilo que Jesus falou. Glória a Deus. Que não cabia no barco. Era tanto que ele estava quase afundando. E ele chamou os amigos. Pedro e Tiago estavam no outro barco. Tiago e João estavam no outro barco. Mas aqui tem um outro exemplo. Pedro seguiu a Cristo. Tiago e João também não eram discípulos de Cristo. Eu me vejo assim, poxa, mas se aquele lá vai ser abençoado, eu vou junto. Eu não vou ficar prostrado aqui na praia, esperando cair do céu, esperando Jesus vir falar para mim, vem comigo que eu vou te abençoar. Ele falou, opa, tá indo, nós vamos junto. E ele foi abençoado junto. A própria palavra fala. Glória a Jesus. Que eles vieram e os 2 barcos quase foram a pique. Amém. Tão cheio que estava. Glória a Deus. Amém. E quando chega na terra, chegando próximo, que Pedro vê toda aquela maravilha.
Aí vem aquele que eu falei no começo: Senhor, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Mas Jesus não queria que ele se afastasse. Pelo contrário, Jesus disse a ele: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Glória a Deus. E muitas vezes hoje a gente vê bastante isso. Ah, eu não vou na igreja porque eu bebi, eu fumei, briguei. Mas não é isso que Cristo quer. Cristo quer que venha Amém. e se converta, se transforme. Amém. É isso que Cristo quer. Amém. E a gente vendo aqui, quando fala que eles lavavam a rede. Amém. Graças a Deus. Quando eles lavavam a rede, eles não pescaram nada, mas cada vez que eles jogavam a rede na água, ela saía com impureza, saía com sujeira. E aquela sujeira, se não fosse lavada das redes, ela apodrecia os barbantes da rede. Amém, Jesus. Então eles tinham que estar dando manutenção na rede. Amém. Aí nós vemos no nosso meio hoje, no meio dos evangélicos, dos crentes, pessoas que não lavam a sua rede. Verdade. Não dá manutenção na sua rede. Não dá manutenção na sua vida espiritual. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Faz o básico. Senhor, abençoa esse alimento. Senhor, abençoa o meu sono. Senhor, obrigado. Eu vejo que é por mim mesmo. Santo é teu nome, Um dia Senhor. eu estou tão cansado que quase nem falo. Entendeu? Então eu vejo por mim. E a gente aprende aqui, eu mesmo aprendo aqui, que quando eles estão lavando a rede, eles estão dando a manutenção Glória a no Deus. seu equipamento de trabalho. E nós, como cristãos, nós temos que estar dando manutenção na nossa vida Amém. espiritual. Nós temos que estar dando manutenção na nossa vida em comunhão com os irmãos. A comunidade da igreja está sempre se unindo com os irmãos. Amém. Glória. Nós temos que estar dando manutenção na nossa vida familiar, Amém. zelando e cuidando. Deu errado, opa, vamos lavar esse problema. Amém. Antes que ela se rompa, porque as redes, quando apodrecem, elas se rompem. Aí dá mais trabalho para consertar. Verdade, Pai. Há muito mais trabalho para consertar. Então nós temos que trabalhar na prevenção, cuidando, zelando, correspondendo com a palavra de Deus. Jesus. Aleluia. Mas lá quando nós vamos lá em Mateus capítulo 14, no versículo 25 a 32, nós vemos outra situação com Pedro. Eles estão passando por uma tempestade e Jesus não está com eles. Jesus vem andando sobre as águas e eles se assustam. E um grita: é um fantasma? Jesus fala: não tema, sou eu. Aleluia, Jesus. Aí Pedro, que era o mais arrojado da turma, ele era o mais esquentado, mas era o mais corajoso. E ele chega e pergunta para Jesus: se é tu, manda que eu vá até. Oh, glória a Deus. É você? Ele está agindo pela fé. Se for Jesus, ele vai mandar e eu não vou afundar. E Jesus fala: vem. No primeiro, em Lucas, nós vemos 2 pescadores que saíram junto com Pedro e André. Opa, eles estão indo buscar a bênção, eu também vou. Vamos junto. E aqui, eles estavam todos nos barcos, em 2 barcos eles estavam. Mas quando Pedro desce para andar em cima da água, ele desceu sozinho. Ninguém teve fé suficiente para descer e pisar na água e andar com Pedro. Amém. Então muitas vezes a gente passa dificuldade, a gente não encara certos trabalhos, tanto financeiro, espiritual, dentro da igreja, familiar, que a gente vê o outro ir. Mas não temos coragem de descer do barco e andar junto. Amém, Senhor.
Pedro teve fé e foi. No meio, se assustou com o vento, a nossa caminhada acontece. Nós se assustamos com os problemas. E ele afundou. Mas quando ele afunda, ele clama a Jesus. E Jesus vem ao encontro dele e socorre ele. Então, nessa noite, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por algo, problema familiar, problema de saúde, financeiro, grite por socorro. Amém. Aleluia. Clame. Que a própria palavra fala que ele não está com o braço encolhido para que não nos alcance, e nem com o ouvido tampado para não nos ouvir. É, Senhor. Tu és lindo. Aí nós vamos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 30, nós vemos mais uma atitude de Pedro. Pedro pega Jesus e leva para sua casa, no meio da sua família. E Jesus vai e cura a sogra de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Pedro trouxe Jesus consigo. Ele não pegou só para ele. Quando ele encontrou Jesus, ele estava no mar. Quando ele traz Jesus para dentro da casa dele, a sogra dele é curada. Amém. Aleluia. E se a gente ler lá em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31, nós vemos aqui que a sogra de Pedro se levanta, ela é curada, e o que ela vai fazer? Vai servi-lo. Aleluia. Vai servir a Cristo. Vai servir alimento dos apóstolos. Vai fazer algo para Cristo. Amém. Não veio só buscar a bênção, já estou são agora, eu caminho sozinho. Não. Ela levantou, foi curada e foi servir a Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Que bem. Mas aí nós vemos outra façanha de Pedro. Lá em João capítulo 18, versículo 17, o 25 e o 26. Ele nega a Cristo 3 vezes. Com tudo que ele viveu com Cristo. Às vezes a gente para na caminhada, a gente sofre as consequências da vida, a gente desanima dentro da igreja se acontece algo que a gente não gostou, e acaba se afastando. A gente não se afasta da igreja, a gente se afasta de Cristo. Verdade. De Cristo. Porque hoje tem muito assim, dizer, a igreja somos nós, eu sou a igreja. Eu sou um membro da igreja, eu não sou a igreja. Eu sou um membro. Que a cabeça da igreja é Cristo. Amém. Isso foi ele que disse. A igreja é um todo, é um corpo. E ele é a cabeça. Se eu ficar no meu lar, orando, jejuando só lá, cada dia o diabo ele coloca um fiozinho de cabelo ali. Ele vai colocando. Mas hoje eu vou lá em casa mesmo. E aquilo vai indo. Quando você vê, você orava 1 hora, você está orando 5 minutos. Não está mais falando de Deus para ninguém. Não está mais cantando. É Jesus, meu Pai. Poderoso. Então, isso daí é negar a Cristo. Verdade. Misericórdia, Senhor. E Pedro nega a Cristo 3 vezes. 3 vezes ele nega. Mas aí nós vamos lá em João capítulo 21, versículo 1 ao 13, acontece a segunda pesca maravilhosa. Amém. Aonde Cristo aparece para eles na praia, porque Pedro, depois de negar a Jesus, ele se desanima e volta a ser pescador de peixe, desobedecendo a ordem que Cristo tinha dado, que era ser pescador de homens, e vai pescar. E novamente ele não pega nada. Eles não pegam nada. E Cristo na praia pergunta se tem peixe para assar, né? Não pegamos nada. Então joga do outro lado.
Ou seja, vira essa página, sai desse conforto, dessa zona de conforto sua, para com isso e vira para o outro lado e joga a rede. Amém. Aleluia. Porque se nós já saímos, eu estou com um problema aqui não resolve. Se eu virar essa página e buscar a Cristo, e buscar verdadeiramente a servir de verdade, de coração, Ele muda. Ele muda a nossa situação. Agora, se eu ficar só lamentando aqui, eu não vou chegar a lugar nenhum. Pode estar passando um tubarão do meu lado que vai dar comida para mim para o ano inteiro e eu não vou pegar. Porque eu estou só lamentando as redes vazias. Oh, Jesus. E lá em João, no capítulo 15, não, no capítulo 21, no versículo 15 ao 17, Jesus pergunta para Pedro. A pergunta que ele faz para nós hoje: você me ama? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Cristo está perguntando para cada um de nós aqui. Nós amamos a Cristo? E ele pergunta 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. E ele faz a pergunta 3 vezes. Aí Pedro ainda fica, na 3ª vez que ele pergunta, Pedro ainda fica sentido. Porque ele acha que ele ama mais a Cristo do que os outros. Mas para Deus não tem queridinho. Para Deus tem obediente. Amém. Para Deus tem o que obedece e faz a vontade dele. Para Deus tem o que busca a santificação. Para Deus tem aquele que busca almas, aquele que faz a obra. Não existe queridinho para Deus. Verdade. Ah, Deus ama mais eu do que o pastor. É mentira. O mesmo amor que ele tem por mim, ele tem pelo pastor Levi, ele tem por morador de rua, como disse o rapaz, ele tem pelo criminoso. Agora, buscar a salvação, conseguir a salvação, é outros 500. O amor dele é o mesmo. Eu tenho que correr atrás da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Mas aí ele explica para Pedro, por que da pergunta? Enquanto somos jovens, a gente decide e vai para onde quer. Ah, hoje eu vou na igreja. Ah, hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou para o bailão. Vai. Hoje eu vou para o bar. Vai. Você pode ir para onde você quiser. Não deixe chegar na época da velhice, aonde os mais novos decidem para onde você vai. Eu tenho experiência pelo meu sogro. Vocês conhecem o irmão Afonso? 93 anos, bem de saúde, só não enxerga, mas no resto está melhor que nós. Ele não sofre nada, não sofre de pressão alta, de diabetes, nada. Ele só tem um problema, ele só vai para onde é levado. Verdade. Ah, eu queria ir na igreja, não, mas nós vamos numa festa. Então, uma festa. Vai ficar sozinho? Não vai. Aí Cristo dá essa explicação para Pedro. Não chega a cegar você ficar velho para querer fazer minha obra, Oh, porque aí as forças já não correspondem mais. que lindo. As forças já não dá mais. Amém. Santo é teu nome, Senhor. Então nessa noite, com essa palavra, Amém. se você estiver passando dificuldades, se você estiver passando problema financeiro, espiritual, saúde, pega mesmo o começo, clame a Cristo, Amém. Glória. obedeça a Cristo Aleluia. e Ele fará um milagre nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Quero que a igreja se coloque.